galera, tudo bem? Este vídeo é para falar um pouco sobre o gênero textual artigo científico, que é um gênero que tem um caráter, na maioria das vezes, expositivo, porque é um texto que ele é escrito para ser publicado. Ser publicado para mostrar, divulgar os dados de uma determinada pesquisa. É um trabalho, é um gênero textual que ele aparece também quando você termina o seu ensino superior, e aí cada faculdade adota uma forma de fazer isso. Algumas usam trabalho final de curso, outros usam apenas um artigo. Há faculdades que você precisa fazer a defesa da tese que você colocou no seu trabalho presencialmente, outras não. Então, cada uma escolhe a maneira que vai avaliar essa pesquisa que você fez para finalizar o seu curso. Mas o artigo científico, ele é uma produção que não é muito grande, né? Porque ele vai mostrar o resultado de uma pesquisa de uma maneira bem resumida, bem sucinta. Então, beira aí a 20 páginas, mais ou menos, nada além disso. É importante que se saiba que o artigo científico, ele pertence ao tipo textual dissertativo. Logo, ele precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Lembrando que a introdução é a apresentação do assunto que você está propondo. Já no desenvolvimento, você apresenta as informações ou até mesmo o argumento, porque o texto dissertativo ele pode ser argumentativo ou expositivo. E, por fim, na conclusão, você, obviamente, conclui a sua ideia, não pode acrescentar novas informações, por isso que na conclusão você retoma o que você falou na introdução e no desenvolvimento. Só relembrando, o texto dissertativo ele pode ser argumentativo, que é aquele que você apresenta o seu ponto de vista sobre o tema, ou ele pode ser expositivo, ele apenas expõe o tema, que é o que ocorre na maioria das vezes com um artigo científico. Ah, mas o artigo científico então não pode ser argumentativo? Até pode. No material que vocês receberam, tem um texto, um artigo científico, que ele traz ali uma argumentação em relação ao assunto, tá? É importante que vocês tenham em mente também que tema é o que é abordado no texto. E tese é o ponto de vista que o autor tem sobre o tema que está sendo abordado. Então, tema e tese são coisas diferentes. E título, mais diferente ainda. Título é o nome que eu dou ao meu texto. Tema, assunto sobre o qual eu estou falando. Tese, o meu ponto de vista em relação àquele tema. Joinha. Para que eu tenha uma tese bem elaborada, bem escrita, eu preciso ter argumentos, razões que fundamentem o meu ponto de vista. Então, eu não posso ter um ponto de vista, ter uma tese baseada em achismo. Eu tenho que ter ali citações, dados estatísticos, uma voz de autoridade, que alguém que tenha escrito um livro que tenha informações sobre aquele assunto que eu possa colocar no meu texto. Então, para ser um artigo científico ou até mesmo um texto dissertativo argumentativo, eu preciso fundamentar a minha tese, meu ponto de vista. A fundamentação é o que eu vou usar para poder dar fidelidade ao que eu estou dizendo no meu texto. Se é a citação de algum teórico, né, algum dado estatístico que já tenha sido publicado, isso é a fundamentação. E eu posso ter também contra-argumentos, porque o meu texto, quando ele é argumentativo, eu posso trabalhar de várias maneiras. Posso mostrar, por exemplo, o lado positivo, o lado negativo de um determinado tema, o que é bom, o que é ruim, que é a mesma coisa, né? E essa questão da fundamentação, ter argumentos e contra-argumentos, vai da forma como você quiser redigir o seu texto.
essas duas maneiras não são obrigatórias. Você precisa ter a sua tese, os seus argumentos e a fundamentação dele. Joinha? Retomando a questão do artigo científico, ele é dividido em seções, tal qual um texto dissertativo, né? Ele precisa ter a introdução, que é o assunto, que vai trazer o assunto que eu estou tratando, o que eu sabia sobre o assunto antes da investigação, ou o que eu não sabia também vai entrar nessa introdução. O método de estudo que você fez para poder apresentar aquela pesquisa, se você fez um questionário, com quem foi na rede pública, foi numa escola pública, numa escola particular. Além disso, esse artigo científico precisa trazer, obviamente, já que a função dele é apresentar os resultados que foram encontrados. Quais são os fatos revelados pela investigação? E a discussão, o que significam os achados apresentados, se os achados estão de acordo com resultados de outros autores ou se são divergentes, né? E o que este assunto acrescenta ao que já se sabe sobre o tema. Então, o artigo científico, além daquela questão de ser dividido tal qual um texto dissertativo, porque ele pertence ao tipo dissertativo, ele precisa ter essas seções, responder a essas perguntas-chave. Joinha? Então, meus amores, a aula de hoje fica por aqui. Qualquer dúvida, eu estou online. Um beijo grande no coração de vocês. Tchau!